Como igreja do Deus vivo, será que nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho? Paz do Senhor Jesus, meus irmãos e amigos, nós estamos aqui hoje para mais uma gravação da pré-aula, da lição de número 12, que tem sobre o título Sendo a Igreja do Deus Vivo. Nós vamos hoje estar falando um pouco sobre a igreja de Jesus, a igreja que Jesus comprou na cruz do Calvário, Ele comprou com seu sangue, a igreja que ele preparou, a igreja que ele tem santificado. A nossa aula de hoje ela vai estar falando sobre esses temas da preparação da igreja nos dias atuais para pregar o evangelho, para zelar a verdade, para cuidar da palavra de Deus e para anunciar as boas novas de salvação. Eu quero também já estar deixando aqui nosso lembrete de sempre, todos os professores que aproveitem para cantar hinos da harpa, incentivar os irmãos a cantar hinos da harpa antes de começar as aulas. Também incentivar os irmãos a fazer a leitura diária, semanal, que faz parte do texto bíblico, faz parte da lição, ajuda na compreensão da lição. Também orientar os professores a fazerem uma leitura na classe, da leitura bíblica em classe, uma leitura que cada aluno possa ler um versículo, para que eles também possam se desenvolver, Eles possam aprender também a falar em ler e falar em público, porque nós sabemos que tem uma barreira, Os irmãos às vezes têm um pouco de vergonha, os irmãos ficam tímidos, e a escola dominical é o lugar de aprender, é o lugar de preparar, é o lugar de nós estarmos incentivando os irmãos a se preparar, Então essa lição de 12 de hoje nós vamos estar focando sobre a igreja de Cristo, O textual, irmãos, se encontra no livro de Efésios, no capítulo 5, no verso 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A nossa verdade prática, ela diz, a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Nós vemos aqui que o nosso texto bíblico em classe, o nosso textual está no livro de Efésios, onde Paulo ele está dando orientações ali no começo sobre família. Ele está falando para que os esposos venham amar suas esposas como Cristo amou a igreja, que se entregou por ela, que se doou por ela. Então, ele está trabalhando ali no capítulo 5 do livro de Efésios, nessa questão familiar, mas ele chega nesse ponto onde está o texto áureo, onde nós encontramos o texto áureo aqui, que vai mostrar o mistério, que grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Esse mistério é o quê? É a revelação para a igreja dos mistérios de Cristo, dos mistérios de Deus, que através de Cristo foi revelado para a igreja. Então a igreja de Cristo, ela se tem passado o tempo, ela não tem perdido a sua essência. A verdadeira igreja de Cristo, a verdadeira noiva do Cordeiro, ela tem se preparado ano a ano para a volta de Cristo. Então nós sabemos que está em breve, está próximo, mas nós temos que continuar, a nossa batalha. Os objetivos dessa lição hoje, irmãos, é explicar a natureza da igreja do Deus vivo, enfatizar o relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação e elencar as armas da igreja do Deus vivo. Eu quero voltar aqui um pouco para a leitura bíblica em classe, só para dizer onde está a leitura bíblica em classe, vocês vão ter na revista de vocês aí, e eu quero fazer até uma leitura aqui para nós caminharmos aqui na lição, A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 ao 16, o livro de Efésios, no capítulo 5, verso 25 ao 27 e o verso 32. 1 Timóteo 3 diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Mas se
tarda por aqueles sábios como ouvir, andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna da firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Efésios 5. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O verso 26. Para a santificação, purificando-a com a lavagem da água pela palavra de Deus. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, sem rugas, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Eu quero fazer um breve comentário aqui sobre a santificação e a purificação pela palavra de Deus. A gente pode se reportar àquele texto em que Jesus fez ali o momento em que ele foi lavar os pés do discípulo, e Pedro, ele se renegou, ele não quis. Não, mestre, não preciso o senhor lavar meus pés. Aí Jesus falou para ele: se o senhor não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Ah, Senhor, então pode lavar o corpo inteiro. Jesus falou: não, Pedro, não precisa lavar o corpo inteiro. Basta lavar os pés, porque vocês já estão limpos pela palavra de Deus. Então ali nós vimos Jesus já dando um ensinamento para Pedro e mostrando que a palavra de Deus ela é aquela que purifica, é aquela que vai lavar e purificar o homem do pecado, né? Eu quero ir aqui passar a introdução desta lição, que diz assim: os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Nessa oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. Nós vamos abordar o quê? Qual é a natureza da igreja? A natureza da igreja ela é uma igreja do Deus vivo. Ela é uma igreja viva. É uma igreja santa. Como é o relacionamento dela com Cristo? Um relacionamento de amor, um relacionamento de respeito, um relacionamento de ser reverente ao Senhor. E como que é também, e quais as armas que vai ajudar a igreja na luta contra a mundanização? Aí nós vamos partir para a santidade, para a piedade, para cuidado com a palavra de Deus. Tudo isso nós vamos falar nesses 3 tópicos da lição hoje, para nós fazermos um comentário breve sobre esses tópicos. O primeiro tópico é a natureza da igreja do Deus vivo, a casa do Deus vivo. A expressão casa de Deus vem do Antigo Testamento, que também se referia à casa do Senhor, ao templo literal. Já no Novo Testamento, refere-se também à igreja do Deus vivo, que inclui o conjunto de membros de uma igreja local, ou seja, a igreja triunfante de Cristo. Então esse termo ele veio do Antigo Testamento, a igreja do Deus vivo, o templo do Senhor, casa do Senhor. Quando nós vemos ele aplicado no Novo Testamento, ele está sendo aplicado no sentido que a igreja do Deus vivo não é paredes, não é lugar, espaço físico, mas sim é o conjunto de pessoas que através de Jesus Cristo emergiram na igreja, entraram, fazer parte da igreja do Senhor. E essa igreja, ela é a igreja do Deus vivo, por quê? Ela também faz uma referência, o Paulo também faz ali uma referência aos deuses lá, que eram cultuados muito lá na cidade de Éfeso. Então eram os deuses mortos. E Paulo fazendo uma referência a isso, falando: não, nós somos a igreja do Deus vivo. Por quê? Porque nenhum desses outros deuses não ressuscitaram. E Paulo diz: não, nós somos a igreja do Deus vivo. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Também nós temos que declarar isso, que somos a igreja do Deus vivo. Não somos os templos a 4 paredes. Estamos congregando, estamos usufruindo do templos construído, mas nós somos a igreja do Deus vivo, o templo, como Jesus mesmo ensinou, como Paulo também ensinou, que nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo de Deus. Então aqui nós temos que entender isso. E essa igreja, ela é a igreja triunfante. Qual é a igreja triunfante? É aquela que vai para a glória, é aquela que vai subir. Porque nós entendemos que tem a igreja militante e a igreja triunfante.
A igreja militante são todos juntos. Todo mundo que está dentro da igreja milita uma causa, a causa de Cristo. Mas a igreja triunfante, a igreja invisível, aquela que vai subir, é a igreja gloriosa, é a igreja sem mácula, é a igreja sem ruga, é a igreja irrepreensível. Essa vai subir. A militante possa ser que tenha até pessoas que não enquadrem nesse requisito de santo, de irrepreensível, sem ruga, sem mácula. Possa ser que não se enquadre aí, mas está militando, está trabalhando. Nós percebemos que tem muita igreja militante, mas qual será a triunfante? A triunfante vai ser aquela que perseverar até o fim, vai ser aquela que for obediente, vai ser aquela que não se corromper, vai ser aquela que vai lutar contra o mundanismo, vai ser aquela que vai defender a palavra de Deus. Essa é a igreja triunfante de Cristo. Essa é a igreja que vai para a glória. Essa é a igreja que Jesus vai levar. É a noiva do Cordeiro. Porque nós sabemos que tem pessoas que não estão preparados como noiva do Cordeiro. Então, no tópico 2 é a coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja de Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Isso significa que foi instituída para guardar a verdade revelada por Deus. Portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Então, qual é a natureza da igreja do Deus vivo? Uma das naturezas que ela tem é defender a verdade, ser verdadeira. Qual é a responsabilidade que eu tenho como igreja? Se eu quero fazer parte da igreja triunfante, da igreja que vai para a glória. Qual é a minha responsabilidade? Pregar a verdade, testemunhar a verdade, defender a verdade do Evangelho. Porque nós estamos vendo muitas igrejas com as portas abertas aí, militando, pessoas dizendo que é templo do Senhor, pessoas dizendo que é templo do Deus vivo, mas quando nós vamos fazer uma base, vamos tomar um parâmetro da vida dessas pessoas, não condiz com o que a Bíblia ensina, não condiz com o que a Bíblia fala. Nós não somos chamados para julgar, mas a palavra de Deus, ela nos dá luz, ela nos dá direção para que nós possamos andar conforme a verdade. Nós não podemos condenar ninguém e nem também absolver, mas também não vamos defender a mentira, não vamos deixar de protestar, que o problema também hoje aí, a igreja do Deus vivo é uma igreja protestante. E o que é ser uma igreja protestante? É uma igreja que não aceita o pecado. É uma igreja que luta contra o pecado. É uma igreja que não fica conforme o pecado. Ela vai combater o pecado. E como combate o pecado? Com a palavra de Deus, com a verdade. Se combate o erro mostrando a verdade, ensinando a verdade. E nós vamos ver mais na frente um pouquinho qual é a responsabilidade da igreja quanto a isso. De transmitir, de ensinar e de viver a verdade, que é o mais importante. A responsabilidade nossa aqui, como nós como transmissores dessa palavra, não é só transmitir, é viver ela. A igreja triunfante, ela transmite e vive. Ela transmite e vive. Possa ser que a igreja militante esteja transmitindo a palavra, mas ela não pode não estar vivendo a palavra de Deus. Então temos que estar atento muito a isso aí, meus irmãos. Vocês podem enfatizar isso, irmãos. Seja igreja triunfante. Irmão, seja igreja gloriosa. Irmão, seja igreja de Cristo, a verdadeira. Como é que eu sei disso, pastor? O Espírito Santo de Deus que está em você testifica, irmão. Quem testifica é o Espírito Santo. Eu não julgo ninguém, eu não posso falar nada, eu não vou dizer que você está ou que não está, quem é a igreja triunfante, quem é a igreja militante. Mas eu, como igreja do Deus vivo, sei quem sou. Onde está a minha posição. Se eu sou triunfante, se eu sou só militante. E Jesus não está preocupado se você é triunfante ou militante, não. Ele está deixando você fazer o que você quer fazer. Ele já deixou a palavra dele como base, ele já deixou o caminho a seguir, é você quem vai seguir. Eu costumo dizer que é uma coisa que Deus não vai lutar contra você, é quando você quer desviar. Ele deixa você ir embora. E nem vai lhe buscar, porque a gente percebe que na parábola do filho pródigo, Deus não foi buscar, o pai não foi buscar, não.
O filho pródigo caiu em si e voltou até onde o pai estava. Então nós temos que estar bem atento a isso, né? No tópico 3 aqui, o mistério da piedade. A primeira sinaliza que a verdade do evangelho foi revelada aos santos. Quer dizer, o mistério é esse aí. Antigamente a gente sabia que o Espírito Santo de Deus ele vinha sobre algumas pessoas na terra, profetas, reis, sacerdotes, mas era por um momento ali espontâneo, esporádico, né? E voltava ao céu. Mas com a morte de Cristo na cruz, quando Cristo inaugurou a igreja, quando Cristo formalizou a igreja na terra e quando ele foi assunto ao céu, ele deixou com a igreja o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E revelou mistérios. E revelou à igreja coisas celestiais. E a partir desse momento, nós ficamos conhecedores dos mistérios de Deus. Conhecedores dos mistérios do céu, que antes era restrito a poucos. Isso era revelado quando Deus queria que revelasse, né? Então esse é o primeiro ponto, que sinaliza para o mistério da palavra de Deus, de revelar aos santos. O segundo mistério é retratar a base do cristianismo, que é a fé em Cristo. Nós sabemos que foi mediante a fé que nós aceitamos a Cristo. A fé que nos conduziu até Cristo. E aceitando a Cristo como Salvador, nós passamos a fazer parte da igreja dele, da igreja triunfante. Tudo isso foi revelado em Cristo na carne e justificou em espírito. Por quê? Cristo veio como um homem à terra, em carne, para quê? Para vencer o pecado na carne, para vencer a morte e para ressuscitar. E depois, em espírito, ele foi justificado. Foi visto pelos anjos, foi pregado aos gentios, foi crido no mundo e recebido na glória. Tudo isso foi feito com a pessoa de Jesus. Então, mesmo as pessoas que não aceitam a Jesus, muitos deles ainda acreditam em Jesus. Só não têm fé para aceitar Jesus, para viver uma fé verdadeira, viver ali piamente a fé, cumprindo a Bíblia. Mas nós sabemos que Jesus está sendo pregado ainda. E o mundo está acreditando nele, as pessoas estão acreditando nele, estão se convertendo, estão vindo a Cristo, estão vindo fazer parte da igreja gloriosa. E também sabemos que ele foi assunto ao céu, recebido e está na glória à direita do Pai. Tudo isso a Bíblia nos relata. Assim, a igreja é fiel, portadora dessa verdade. Quem é que tem a verdade hoje, irmão? Quem detém a verdade? A igreja. O problema é que a igreja está vivendo uma verdade como se fosse mentira. E às vezes o mundo está vivendo uma mentira como se fosse verdade. Nós não estamos valorizando a verdade que é a palavra de Deus. A igreja não está valorizando a verdade. Porque nós temos a única verdade que salva o homem, que liberta o homem, que cura, que leva para o céu, que transmite paz, que coloca dentro do homem o Espírito Santo de Deus através da fé quando ele aceita Jesus. E nós não estamos anunciando essa verdade como ela é. Estamos buscando refúgios. Estamos buscando meios caminhos. Mas Jesus falou que ele é o caminho, não tem outro caminho. Mas nós vemos que até a igreja, que se diz igreja de Cristo, ela tem buscado subrefúgios para pregar o evangelho. E não precisa. Basta anunciar a Cristo. Basta anunciar o evangelho de Cristo, porque tem poder. O evangelho de Cristo é poder para salvar, para libertar, para curar. Então, esse evangelho ele tem poder, irmãos. Basta pregar e crer. Cristo, relacionamento com a igreja, santificação e pureza. Paulo enfatiza que Cristo morreu pela igreja, que por meio da água que a palavra de Deus a purificou. Nós entendemos que para andar com Cristo, irmão, para andar com Jesus, para ser igreja triunfante, tem que primeiro passo aceitar Jesus. Segundo, santificar. Sem santificação não tem como fazer parte da igreja de Cristo. Não tem como dizer eu sou igreja do Deus vivo. Possa ser que você seja igreja militante, mas a igreja que vai subir não. E a pureza. Pureza aqui nesse sentido, irmãos, é quando nós temos
como Cristo falou, as vestes brancas, lavadas pela palavra de Deus. Quando nós não temos nada em nós que venha nos manchar, nos macular. Quando o pecado não tem mais poder sobre nós. Ele pode até estar enraizado em nossa carne, em nosso instinto humano, mas ele não tem poder. Por quê, pastor? Porque o Espírito do Senhor que está sobre nós, ele nos dá força, nos dá discernimento para nós lutarmos e vencer o pecado todos os dias na carne, como Cristo venceu. Para quê? Para que nós venhamos fazer parte da igreja gloriosa de Cristo. E não sejamos irrepreensíveis em nada. Porque o problema é, eu aceito Jesus, eu me santifico, purifico, faço parte da igreja gloriosa, e às vezes eu começo a andar segundo a minha própria vontade, segundo a concupiscência da carne, e aí acharemos coisa em nós que é repreensível, digno de repreensão. Mas nós temos que ter uma vida santa e pura para que não haja nada em nós que venha nos trazer repreensão por parte de Deus. Zelo pela palavra de Deus. Demonstrar que a verdade bíblica é absoluta, imutável, inerrante e fiel. Irmãos, se estamos vivendo dias difíceis para nós termos um cuidado com a palavra de Deus, é nos dias atuais. Por quê? Porque os ataques da igreja não estão sendo de fora para dentro só. Também está sendo de dentro da igreja. Tem igreja atacando igreja. Igreja militante que está atacando a igreja triunfante. Como, pastor Gilson, acontece isso? Quando começa a criar outros caminhos. Quando não consegue zelar pela palavra de Deus. Quando começa a mudar a Bíblia. Mas nós sabemos que a Bíblia é imutável, inerrante e absoluta, única, como fonte da verdade. Podemos buscar muitos sábios, muitos conhecedores, muitos filósofos, muitos estudiosos com suas verdades, mas nenhuma delas salva, nenhuma delas liberta, nenhuma delas cura, nenhuma delas leva ninguém para o céu. Por quê? Porque nenhum desses sábios morreu na cruz. Nenhum desses sábios venceu o pecado. Mas Cristo não. Cristo morreu na cruz, venceu o pecado e nos trouxe a verdade. Nos revelou o mistério de Deus, o mistério da verdade. Igreja do Senhor, temos que aprender que somos igreja do Deus vivo, não para nosso benefício próprio. Só para usufruir das bênçãos do Senhor. Mas para nós sairmos a pregar o Evangelho. Saímos a anunciar as boas novas de salvação. Saímos a ensinar. A igreja está perdendo a sua essência. Qual é a essência da igreja na terra? Ensinar a palavra de Deus. Ensinar a verdade. Trabalhar com a verdade. Mostrar a verdade. Para quem? Para quem não conhece. Para quem ainda não conhece a Cristo. Esse é o papel da igreja do Deus vivo. Voltando ao Antigo Testamento, a igreja, o templo que Deus tinha lá para os israelitas adorar a Ele, foi feito com os padrões que Deus deu. Deus acreditava naquele povo, Deus cuidava daquele, cuida até hoje daquele povo. Mas aquele povo falhou como pregadores do Evangelho, do Deus vivo. Eles eram para ser um modelo, eram para ser a inspiração. Eles eram para ser aqueles que iam mostrar ao mundo Deus, revelar ao mundo Deus vivo. Eles falharam. Mas vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para fundar a igreja dele. Agora, a igreja dele não vai falhar. Eu posso falhar. Você que está me ouvindo pode até falhar. Mas a igreja de Cristo não vai falhar. E nós temos um papel importante em tudo isso, irmão, ensinar essa verdade bíblica. Ensinar as verdades da palavra de Deus. Cuidar. Nós estamos percebendo durante todas essas lições que nós estudamos, como que o império do mal tem feito, né? Tem lutado para desconstruir a Bíblia, para denigrir a Bíblia, para falar que a Bíblia ela tem que mudar, para falar que a Bíblia ela errou.
Mas nós que temos a fé em Cristo, que recebemos a revelação dos mistérios de Deus, sabemos que a Bíblia é verdade, pura, imutável. Conclusão. Diante dos ataques da desconstrução da fé, a Igreja do Deus Vivo precisa ser vigilante, pois ela é a guardiã da única verdade que salva, liberta o homem do pecado e da morte. Aqui eu quero finalizar como se fosse fazendo uma síntese, um resumo bem pequeno de tudo que foi falado. Primeiro, todos os ataques que nós recebemos, que a Igreja de Cristo recebe, ela vem para enfraquecer primeiro a fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então elas vão trabalhar para desconstruir as verdades bíblicas, para que nós possamos nos esfriar na fé. E uma igreja fria, uma igreja morna, é pior. Por quê? Porque dá trabalho. Porque não vai trabalhar. Então nós temos que entender que a igreja do Deus vivo tem que ter uma igreja fortalecida na palavra de Deus, tem que ser uma igreja que tenha a sua fé sempre acrescentada todos os dias através da palavra, para buscar a cumprir a palavra de Deus, a falar a verdade, a mostrar ao mundo essa palavra que liberta o homem do pecado, da morte. Nós já estamos com medo de falar de pecado. Temos medo de falar de pecado nas nossas igrejas, porque, não, vai... tem gente que não vai gostar. Aquela pessoa que dizima, pode ser que ele vá embora da igreja. Irmão, Jesus não está preocupado com dízimo. Jesus não está preocupado se o cara vai embora ou não vai. Jesus está preocupado em pregar a verdade. E nós percebemos que muitas das nossas igrejas, que se diz igreja do Deus vivo, tem medo de falar do inferno, tem medo de falar do pecado, tem medo de falar contra o mundo, mas não tem medo de pecar. Olha, o pecado é um caminho que leva o homem para a perdição, que leva o homem para a morte eterna. Mas nós, igreja do Deus vivo, nós temos nas nossas mãos a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que é Ele que testifica, que é Ele que anuncia a Jesus, que é Ele que vai nos dar a força, que é Ele que é o nosso cooperador, o nosso ajudador. Para quê? Para levar o evangelho da verdade aos homens, sem temor, sem medo. Fale a verdade. Não precisa você convencer ninguém. Deixa que a palavra de Deus vai convencer. A igreja do Deus vivo tem esse papel. Cuidar da palavra de Deus, zelar pela palavra de Deus, combater o pecado e pregar o evangelho. Então, anuncie o evangelho. Seja vigilante, seja sóbrio. Seja a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, a igreja triunfante. Porque nos dias atuais estão tentando fazer da igreja triunfante só uma igreja militante. Tenha cuidado. Amém? Meus irmãos, eu quero agradecer a vocês por mais esse momento ser destinado da sua vida para ouvir essa mensagem. Vocês possam compartilhar com seus amigos, que vocês possam curtir nossos vídeos aí no YouTube, dar o seu joinha, fazer os comentários que for necessário, que vocês acharem que deve ser feito. Nós aceitamos as críticas, aceitamos os elogios, não tem problema nenhum. Eu quero pedir aos professores que cada dia, irmão, tenha uma convicção naquilo que você foi chamado para ensinar e faça com muito amor e com muita dedicação. Com certeza Deus vai recompensá-los. Deus abençoe a todos e até uma próxima.